Então quando você entra na cadeia, você escolhe uma cela que vai ser a sua casa. Né? Então, lá o banheiro é dentro da cela, né? Tanto o vaso... Aberto o banheiro? Não, é uma lona, né? Você fecha com lona, sem ter uma certa... Tem alguma privacidade? Tem, pouquinho, mas tem, né? Então você tem... Mas o cheiro continua... Rapaz, lá o pessoal, por incrível que pareça, lá a gente trabalha muito a questão da higiene. Tanto para lavar o banheiro, a gente esquentava a água. Lavava o banheiro com água fervendo. Porque como o banheiro é dentro do ambiente onde a gente come, onde a gente dorme, então a gente tratava da melhor forma possível o ambiente ali para ficar higiênico, né? Seria o melhor, mas né, o que a gente pudesse fazer, a gente faria. Então você escolhe uma cela, e aí naquela cela é a tua casa, né? Então você tem uma escala que no dia tal você vai limpar ali, né? Você te revezava sempre em 2 para limpar a cela. Você lava os copos, as canecas, né? Lá são aqueles tapoerzinhos, né? Aquela negócio de sorvete, né? Para a gente poder se alimentar. E colher. Então a gente tinha que manter tudo isso limpo. Quando era o dia da escala nossa, a gente mantinha tudo isso limpo. Então eu escolhi uma cela até onde não estavam os meus amigos, né? Mas eu escolhi essa cela porque tinha um rapaz lá que estava lendo a Bíblia e tinha um propósito de oração. Então eu fiquei junto com ele e esse amigo meu, o Alan, também ficou lá junto com a gente. E eu comecei com um propósito com esse rapaz de ler a Bíblia e orar toda noite às 3 horas da madrugada. Campo Mourão é muito quente, né, Joel? Imagina agora dentro de uma cadeia, tudo fechado, sem janela, né? Então a gente tinha uns ventiladores na galeria, mas era muito, muito abafado. Então de dia, às vezes a gente preferia dormir um período de dia e ficar acordado à noite, por causa que era mais fresco à noite, né? Então a gente fez esse propósito de oração, ler a Bíblia e orar toda noite, às 3 horas da manhã. Então a gente fazia isso toda noite, eu e ele. Começou eu e ele. E aí começou a chegar mais gente para participar com a gente. E aí, desse propósito, já se tornou um culto, né? A gente louvava, aí eu né, longe da igreja, voltando para Deus, eu lia a Bíblia e tentava pregar, tentava ministrar eles de alguma forma, né? A gente orava junto. Louvor era um fiasco, né? Porque a gente começava numa música, cantava o refrão de outro, terminava. Não lembrava mais. Porque não lembrava, a gente emendava assim, não tinha violão, não tinha nada, né? Isso é importante, pessoal. Às vezes a gente vê o pessoal reclamando que um cabo tá ruim, o violão não tá afinado, mas lá dentro não tinha esse negócio, não. Cantava Maurício, da forma. E teve um custo para vocês poderem fazer isso? Como assim? Vocês tinham que pagar alguma coisa? Não. Lá dentro da cadeia, não. A gente tinha essa liberdade lá, né? É interessante, os presos respeitam muito essa questão da espiritualidade lá, né? Eles não ignoram e não brincam com isso, mas também muitos não querem nem participar, não querem, né, nem ser chamados. Mas muitos participavam, era muito gostoso. Era um momento assim. Aí a cela começou a encher, né? Toda noite o pessoal ia para lá e a gente fazia culto. E aí, Joel, eu comecei a ver Deus fazer coisa lá dentro. Foi muito forte isso. Porque você sabe que na cadeia você tem muita droga lá, né? Você tem na cadeia muitas vezes chefe, né? De boca de fumo. Então, as melhores drogas estavam lá dentro, né? As melhores, as mais puras lá, porque eram os chefes, os cabeças, né? Da cidade que estavam lá. Então você tem muito droga, era o tempo todo, né? Eles fumando droga. E você não teve vontade? Não. Como eu nunca tive esse vício, né? Graças a Deus, não. Aí eu lembro que à noite, assim, sentava na frente da grade, na porta da galeria, a gente fazia uma rodinha, assim, eu sempre gostei de chimarrão, né? E aí eu tomava chimarrão e eles faziam um baseado desse tamanho, assim, e ficava passando um em um, aí eu com a minha erva lá, com o chimarrão, e eles, cadê eles lá, fumando lá. Então isso era constante, né? Era natural lá, o dia inteiro. E eu lembro que uma vez tinha um rapaz que falou que ia participar com a gente do culto, e ele não foi, e um pouquinho antes da gente começar o culto, eu fui na cela dele. E eu cheguei lá e chamei ele, falei, vamos lá, vai começar o culto, vamos participar. E ele falou, Maurício, eu não vou não, estou muito afim de ir hoje e tal. Aí um outro preso cutucou ele, falou, fala pro Maurício por que você não vai. Aí ele abriu a mão assim, ele estava chavando a maconha, preparando um baseado, falou, aí como que eu vou ir no culto? Eu estou preparando, né, o baseado aqui. Eu falei, beleza, mas amanhã tem de novo, hein, e tal.
Mas então, se eu fumar um baseado hoje, eu posso ir na igreja amanhã? Aí que é o engano. A Bíblia fala que Deus veio para os doentes, né? Que Jesus veio para os doentes, não para os santos, né? A igreja é um lugar de muitos pecadores, onde todos nós que somos pecadores estamos buscando um único objetivo, que é a salvação em Cristo, né? Então, o melhor lugar para o pecador é dentro da igreja, né? E aí, mas naquela época eu não tinha todo esse conhecimento que eu tenho hoje, né? Estava começando com Jesus. Mas eu falei para ele, falei, amanhã tem, não vai perder. E no outro dia, à tarde, assim, no meio da galeria, ele me abordou. Falou, Maurício, ontem, a hora que eu fui fumar, eu dei uma tragada no baseado e eu não consegui fumar. Fiquei com nojo disso. Aí eu sentei com ele e comecei a ministrar ele sobre o Espírito Santo, né? Falei, ó, esse é o Espírito Santo, já trabalhando no seu coração, né? Só pelo simples desejo de querer buscar Deus, né? Joel, e esse é o grande engano, Joel, porque o inimigo, a gente precisa entender que o pecado não interfere em Deus. O pecado não deixa Deus menos poderoso, não deixa ele menos amoroso, né? Paulo em Romanos vai dizer que nada nos separa do amor de Deus. Você pode cuspir na cruz, atropelar a cruz de Jesus, pode falar mal de Jesus, pode reclamar, fazer o que for. A Bíblia fala que os sentimentos de Deus são imutáveis. O sentimento de Deus não muda por nós. Ele está constantemente nos amando e querendo o nosso bem. Isso é constante em Deus, é eterno. Deus não muda, né? É que a gente tem o nosso relacionamento humano, a gente se relaciona com amigos, né? Com o pai, com a mãe, com os irmãos, e a gente muitas vezes usa essa experiência com Deus, né? Se a gente ofende alguém, a pessoa fica de mal com a gente. E às vezes a gente acha isso de Deus, que eu pequei e Deus está de mal comigo, né? Que Deus está lá no céu falando, eu não quero mais falar com você, não quero mais olhar para você. Mas a Bíblia fala que não, que nada interfere no amor de Deus. Eu posso fazer a pior coisa possível. Deus sempre vai estar esperando eu voltar para Ele de braços abertos, querendo me amar e querendo me transformar, né? O amor de Deus é um amor responsável, não um amor irresponsável. É um amor que trata a gente, que trabalha na gente, né? E Deus quer fazer esse trabalhar no nosso coração. Então você quer dizer que se eu estiver pecando, em vez de eu falar, eu não vou na igreja porque eu estou pecando, é nesse momento que eu tenho que ir? Exatamente, né?